Eu acho que todo mundo aqui sabe que tá saindo uma nova temporada de Jujutsu, que tá adaptando inclusive um arco que eu gosto muito do mangá, que é muito curto, tem pouquíssimos capítulos, mas não deixa de ser muito decisivo sobre a construção do universo de Jujutsu. E meio que sintetiza tudo que o mangá barra anime prioriza em sua narrativa, pelo menos é claro, ao meu ver. E qual seria essa prioridade, vamos dizer assim? Bom, eu acho que a série, o anime, né, no caso, se foca muito em conflitos de interesses que, na prática, entregam o nosso Battle Shonen padrão, com lutas e poderes, assim, bem legais, mas o que diferencia Jujutsu, ao meu ver, tá muito na forma como esse universo, que parece meio genérico inicialmente, é regido por interesses que têm mais cunho político do que maniqueísta. É menos sobre bem contra o mal, menos sobre forças malignas contra forças que simbolizam algum tipo de justiça e altruísmo. Pelo contrário, ao longo da série a gente vai ver que os personagens tratam a escola Jujutsu ou ser um feiticeiro Jujutsu como um emprego, como uma instituição mesmo. E entendo que quando eu trago o assunto de política aqui, eu não tô falando que a obra é super complexa, eu não tô aqui pra falar que Jujutsu é uma obra profunda, ok? Superior a outros shonens, nada disso. Mas algo que de fato se destaca em Jujutsu, comparado a esses vários outros shonens mais padrões, esses battle shonens padrões que são longos e que focam num poder específico, em habilidades específicas, é a constante sensação de pequenez e opressão que os personagens sentem perante a esse universo burocrático de Jujutsu. Isso sobra até mesmo pro Gojo, que é o personagem mais forte desse universo. Diferente de outros shonens, que buscam inicialmente mostrar possibilidades e grandes fantasias de poder, por exemplo, Dragon Ball é exclusivamente muito sobre quem é mais forte ou quem deve ser superado através de um combate. Em Jujutsu, o nosso protagonista tem como objetivo literalmente armazenar um grande poder para morrer logo em seguida, e não usufruir ou evoluir ele. Inclusive, eu já li várias análises dizendo que Jujutsu é bem apressado no seu início e nas suas propostas, mas cada vez mais que eu lia, eu meio que entendia toda essa pressa que Jujutsu tem, como se fosse a maneira do anime barra mangá definir o seu ritmo e focar no que de fato é a sua singularidade. Ou seja, quanto mais você estabelece dinâmicas padrões que a gente vê em vários shonens, como o grupo, o professor, o personagem Ed, a menina do grupo, como os poderes são manifestados, Jujutsu mostra isso de uma forma meio apressada e alguns diriam jogada, mas para ficar claro qual é a prioridade do anime, que é pensar e trabalhar como esses arquétipos vão lidar com um mundo tão rígido e nada convidativo para eles. Aliás, todo o gore e o exercício de gênero, que tem em vários episódios, vem muito dessa sensação. E bom, eu falei de Jujutsu e ainda não falei do arco que eu gosto tanto que tá sendo adaptado agora, né? O arco que estamos acompanhando aqui é um flashback do Gojo com o Geto e como a relação deles se dava e como acabou do jeito que a gente vê na primeira temporada. É uma história de origem, mas que não é exatamente uma origem de personagem ou personagens. É mais uma origem de um conflito específico. Não é o Gojo desde criança e ele conhecendo seus poderes e formando seu caráter. As coisas não começam por aí. Porque, assim como eu disse antes, muita coisa em Jujutsu é sobre política e burocracia do seu próprio universo. Então, esse grande flashback de uma missão específica, que talvez em um anime mais convencional e menos autoconsciente do quão genérico ele é, essa história seria muito como a relação do vilão principal do anime, até agora, né? Tinha uma relação com o Gojo e então se tornaram inimigos mortais. O que acaba sendo aqui é de fato uma história envolvendo várias instituições que só fazem eles passarem pelas mesmas situações e enxergarem o mundo de forma diferente. Não existe rancor exatamente entre esses dois personagens que dividem os holofortes aqui. O que faz um se virar contra o outro é um elemento externo em uma trama que envolve muitos poderes externos. O que é engraçado porque no mangá o arco começa com o Gojo e o Geto quebrando a quarta parede e falando diretamente que você vai ler a história da dupla mais forte.
E, assim, pelo que a gente sabe até agora, não só eles claramente eram os seres mais fortes daquele momento dentro do universo do anime, como juntos eles de fato poderiam ser a dupla mais forte de toda a história de Jujutsu. E o que esse arco faz mostra que isso não significa nada para organizações que buscam poder político dentro do anime, só evidencia que eles sozinhos, eles com esses seus egos inflados de super gênios, não valem nada. O Gojo aqui, por exemplo, por ser mais novo, é alguém muito mais inconsequente. Diferente do que a gente tinha visto até agora, que na verdade ele era sim um cara muito confiante, mas é porque ele tinha boas leituras do que estava acontecendo ao redor dele e unia isso ao fato dele ser um cara muito poderoso. E ok, mas aqui ele simplesmente confia muito no fato de nada poder ferir ou prejudicar ele pessoalmente. E simplesmente é um cara muito irresponsável e apenas tenta se entreter como pode com as missões dadas para ele. Inclusive, ele fala algo que a gente nunca esperaria o Gojo falar. Ele se pergunta em um momento do anime por que proteger os mais fracos. Inclusive, ele fala isso pro Geto, que contra-argumenta, pra nossa ironia, falando que ele tá errado e muito equivocado. E o Gojo continua com essa postura até acontecer o que acontece nesse arco, que é, ele não só quase morre, tipo, a animação nessa cena ficou absurda, repercutiu muito, mas de fato foi um grande momento narrativo, de muito impacto. Como o seu poder absurdo não garantiu o sucesso da missão. Além disso, ele entende que esses que ele julga como fracos são pessoas que têm a sua devida importância e relevância para uma estrutura que ele vive. Ele vai compreendendo que enxergar tudo por essa hierarquia, onde ele está no topo e o resto está abaixo dele, é completamente alienado, e isso dá ainda mais camadas ao Gojo, que pra mim já era um personagem muito interessante e tinha um papel muito foda, onde ele carregava o peso de ser o único a garantir uma certa estabilidade nesse universo tão delicado, onde poderes sempre tendem para um lado, seja dos humanos ou das maldições. Ele era o equilíbrio em si, tanto por ser muito poderoso, mas também pelo que a sua imagem representa, enquanto o ser mais poderoso. Aqui vemos ele tomando consciência disso. E bom, o anime agora vai caminhar para o arco mais sangrento e divisor de águas para o que é Jujutsu no mangá e tudo mais, e consequentemente agora no anime também. E que de fato é muito bom. No caso aqui eu tô falando, é claro, do arco de Shibuya. E eu considero esse arco tão bom porque leva às últimas consequências esse jogo de interesse que vai se acumulando e formando uma bola de neve ao longo de todos os conflitos e batalhas. É basicamente um arco que reúne todos os personagens até então e se pergunta como seria se todos esses conflitos tivessem seu clímax em um lugar de uma vez só. E isso é muito interessante, eu também estou muito empolgado.